Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu vim trazer para vocês um comportamento que aquelas pessoas que atingem excelentes resultados na vida e têm facilidade em caminhar em direção aos seus sonhos e objetivos exercem com frequência. E para contar a respeito desse comportamento, eu vou trazer para vocês 3 conceitos distintos, ok? O primeiro deles eu vou ilustrar contando uma história de 2 irmãos gêmeos. Cresceram na mesma casa, tiveram as mesmas oportunidades e ambos eram apaixonados por esporte. Um se chamava Marcos, o outro se chamava João. Marcos era forte, alto, esportista e rapidamente se engajou ali no time de futebol do colégio dele. Foi chamado, ficou super feliz, começou a treinar. E aí quando veio a primavera, nossa, aquelas alergias, aquilo começou a atrapalhar muito ele começou a ficar desanimado. Também achou que o treinador dele não estava oferecendo o tanto de estímulo que ele precisava para entregar o seu melhor. Aos poucos foi se sentindo meio desanimado, foi querendo sair do time e acabou saindo. Uma pena, porque o time ganhou ali o campeonato e o pior é que cada vez que eles ganhavam um jogo, o Marcos ficava com mais raiva que ele tinha saído, que aquele técnico não tinha estimulado, que aquela alergia tinha atrapalhado. Ele ficou com esse ressentimento por um bom tempo na vida. Mas aí mais pra frente aprendeu sobre isso que eu vou contar hoje também. Aí tinha o João, o irmão gêmeo dele. Só que um pouco mais magrinho, franzino, menorzinho, porém apaixonado por basquete. O pessoal olhava e falava, gente, basquete com esse porte. Mas lá foi o João. Queria, entrou no time e percebendo, né, que ele tinha essa limitação, vamos dizer, do tamanho, ele começou a observar o que é que ele poderia aprender que iria ser um diferencial para ele. Então ele percebeu que ele poderia ser muito rápido, que ele poderia ser ágil, que ele poderia ser perspicaz e começou a pedir ajuda de colegas, observando os melhores jogadores do time dele, de outros times, pediu ajuda do técnico e não é que ele acabou se dando super bem ali no time de basquete? Foi uma história muito feliz e o que a gente tem a aprender um pouco aí com essa diferença, né, vamos dizer, de comportamento, de resultado. Esse é o primeiro elemento que eu queria trazer para vocês. O Marcos e o João tinham muita coisa em comum. Mesma educação, mesmas oportunidades, mesma família. E o que é que diferenciou os dois neste evento específico que eu tô contando? A diferença foi que o Marcos, quando ele encontrou um problema, ele foi procurar a causa desse problema fora dele, no ambiente, né, o pólen, no técnico que não o estimulava. Então ele foi colocando a responsabilidade daquele resultado em fatores externos a ele. E isso acabou desanimando o Marcos. Já o João foi procurar dentro dele a causa da limitação. Ele sabia que era o porte dele. Então ele começou a procurar várias alternativas de como ele poderia superar esse obstáculo dele, né? E assim prosperar junto a essa equipe neste ambiente. Ambos os elementos aqui, tanto procurar a causa fora como procurar dentro, têm a sua importância na nossa vida, sem dúvida alguma, né? É muito importante a gente olhar para dentro e perceber como que nós mesmos podemos influenciar aquilo que está nos limitando, né? Então a programação neurolinguística tem como um dos pressupostos básicos que não existem falhas, apenas feedback. Então quando a gente cai, quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente não está conseguindo, a gente pode utilizar esta informação como feedback para a gente mesmo perceber o que a gente pode melhorar. Ao mesmo tempo, é claro que é importante a gente ficar super antenado naquilo que está acontecendo fora da gente, né? O que está acontecendo com os outros à minha volta, o que está acontecendo no ambiente à minha volta. É importante olhar para isso, porque de alguma forma eu vou precisar encontrar uma maneira de influenciar isso. Mas como? Bom, para ilustrar esse segundo elemento que eu estou falando, de 3/3, eu vou usar a circunstância atual, porque acho que fica mais fácil. Nós temos ali o ambiente, nós temos os outros e nós temos a nós mesmos. O que está acontecendo no ambiente hoje? Uma pandemia mundial. Estamos aqui gravando esse vídeo em 2020 e de repente um pequeno vírus apertou o botão de pausa no mundo todo, nos pegou de calças curtas, né?
Quem poderia ter antecipado isso? E que controle realmente nós temos sobre este ambiente? Não temos muito controle, né? A mesma coisa com os outros. Existem algumas pessoas que acreditam que o melhor é ficar em casa, existem outras que acham que se sair de máscara tudo bem, existem outras que acham que a economia tem que continuar e cada um vai agir de acordo com o seu conjunto de crenças, né? Então, vamos dizer que eu esteja fazendo um passeio aqui na beira da praia em Vancouver, né? Isso sempre ficou permitido aqui durante a pandemia, mas algumas pessoas são mais preocupadas do que outras. Eu prefiro manter aqueles 2 metros de distância e outras pessoas talvez não se importem tanto. Então vamos dizer que eu esteja andando, querendo manter essa distância e uma pessoa começa a vir bem para perto de mim. Eu posso sinalizar para ela que eu estou desconfortável indo um pouquinho mais para longe, né? E ver se a pessoa talvez percebe, mas talvez ela não perceba. E aí eu tenho 2 opções, ou ficar muito brava com essa pessoa totalmente sem noção, ou continuar abrindo o meu espaço e criar para mim a distância que eu gostaria de ter, né? Porque ficar brava não vai adiantar muito, porque a pessoa ali vai continuar andando despreocupada e feliz e quem vai ficar envenenada com a minha própria raiva sou eu. Então eu não tenho muito como controlar o outro, eu tenho como mostrar para ele meu desconforto através das minhas ações. Então, gente, no fim das contas, a gente só tem mesmo controle sobre a gente. Eu tenho controle sobre a forma como eu vou olhar uma situação, como eu vou me relacionar com ela. Eu tenho controle sobre o meu pensar, sobre o meu agir, sobre as minhas intenções, né? Isso sim eu tenho controle. E para ilustrar o terceiro conceito que vai formar agora pra gente a imagem desse comportamento que eu vim hoje trazer para vocês, eu vou também ilustrar com essa caminhada aqui na beira da água. Então, quando essa pessoa vem para perto de mim, eu posso falar assim, gente, essa pessoa sem noção estragou o meu passeio, porque eu fiquei com tanta raiva dessa pessoa depois que ela passou tão perto de mim, fiquei tão com medo de ter ficado infectada, que estragou o meu passeio. Quando eu digo isso, em uma relação de causa e efeito, eu estou na causa ou eu estou no efeito? Vamos pensar. A ação da outra pessoa que passou perto de mim fez com que eu ficasse chateada e estragou o meu passeio. Então, nessa relação de causa e efeito, eu estou me posicionando no efeito. Tá? Agora, se eu crio a distância que eu queria para mim, né? Como eu comentei agora há pouco. Então, como é que eu vou contar essa história? Nossa, tinha uma pessoa, acho que ela não estava muito consciente, ela estava vindo muito perto de mim. Ai, mas eu consegui, ali desviei, abri o meu espaço, continuei minha caminhada e foi super bonito da mesma maneira, né? Então, nesta relação de causa e efeito, eu sou a causa. Eu abri o espaço, eu me resguardei e eu consegui, então, ter o meu passeio gostoso. Pessoas que atingem excelentes resultados na vida delas, normalmente, elas reconhecem que quando você tem alguma coisa acontecendo no ambiente, ok? É através das tuas ações que você vai poder impactar esse ambiente. Então, se eu estou vivendo numa cidade que tem muito lixo no chão, através das minhas ações de pegar lixo, de não jogar no chão, e etc., ou de convidar um grupo e fazer uma ação de limpeza, eu consigo impactar esse ambiente através das minhas ações que causam os resultados que eu quero ver neste ambiente. Eu consigo limpar a cidade inteira? Talvez não, mas eu consigo fazer a minha parte, né? E me mover em direção a esse objetivo. Com relação aos outros, eu posso fazer ações de conscientização, né? Da importância de se jogar o lixo no lixo, dos problemas que causa quando a gente joga o lixo na rua. Eu posso me juntar a organizações que cuidam desse tipo de coisa, eu posso eu mesmo criar eu posso fazer um grupo, eu posso conversar gentilmente com o meu colega do lado e assim tentar ampliar um pouquinho a visão dele em torno de um assunto. E dessa forma, reconhecendo o que dentro de mim está causando problemas para minha vida, o que nos outros eu gostaria talvez de motivá-los a fazer as coisas de uma maneira talvez diferente, e talvez eu consiga, talvez eu não, porque a gente não tem como convencer os outros, a gente precisa tentar motivá-los, né? E vamos lembrar que a gente só motiva os outros a partir dos critérios das coisas que são importantes para eles. As pessoas não se motivam da mesma maneira que eu. Então
Então, quanto mais eu conhecer cada um, mais eu posso apresentar um aspecto em torno daquela questão que vai ajudá-lo a se motivar e talvez se juntar comigo na minha causa, né? Então, quanto mais eu reconheço o que ali no outro eu gostaria de motivar, o que aquilo ali no ambiente eu gostaria de impactar através das minhas ações. E se eu me lembro que é apenas através das minhas ações que eu consigo talvez impactar um pouco o mundo à minha volta, eu me coloco na causa, que é o que as pessoas excelentes fazem. Elas são a causa daquilo que está acontecendo na vida delas. E pessoas que se colocam na posição de causa daquilo que acontece na vida delas, elas percebem duas coisas, que entre um estímulo e uma resposta sua, tem uma escolha. Então você tem um estímulo externo, como por exemplo aquela pessoa andando na sua direção, e você tem uma escolha, ficar chateada ou se afastar e fazer o que você pode fazer para o seu passeio ficar preservado, né? Então as pessoas reconhecem a escolha entre um estímulo e uma resposta, o que é muito importante. E a segunda coisa que elas reconhecem é que não adianta a gente esperar alguma coisa dos outros, né? Porque quando a gente coloca uma expectativa com relação a algo ou alguém, se o resultado final tá aqui, todo esse delta aqui é o tamanho da nossa frustração. Então, se for pequenininho, frustração pequena. Se for grandão, o tombo é maior, frustração enorme. Então, ao invés de colocar expectativas, o convite aqui é para que você caminhe com o mundo com uma atitude de curiosidade, realmente aberto para deixar fluírem todas as possibilidades a partir de um momento, do ambiente, do outro, e lembrar que você tem uma escolha para escolher como agir perante esses estímulos que vêm de fora. Então hoje, gente, eu tenho visto muita gente assim sofrendo com bastante insegurança no trabalho, né? Alguns perderam o emprego, outros estão temporariamente suspensos, outros ainda estão muito preocupados em que talvez percam o emprego. E nessa hora é muito importante a gente se lembrar desses conceitos, porque eu tenho duas opções: eu posso ficar ressentido, reclamando, esperando que os outros me contatem e que os outros entendam qual é a minha importância ali para aquela empresa, ou eu posso fazer a minha parte, estendendo a mão para ajudar quem quer que seja, a minha empresa, o meu empregador, o meu chefe, o meu cliente, se eu for um empreendedor. Então, o que eu posso para estreitar o meu laço, me colocar à disposição e construir uma relação bacana com a pessoa que vai poder tomar as decisões com relação a mim? Então, eu preciso ser protagonista nesse momento que nós estamos vivendo agora. Eu preciso ser a causa daqueles resultados que eu quero para mim, né? E talvez ainda assim a gente sabe que algumas pessoas precisem se reencontrar. Então, outra coisa que a gente fala como um pressuposto básico da programação neurolinguística é que perante qualquer obstáculo, quanto mais opções de ação eu tiver, mais sucesso eu vou ter. Então, se você está sentindo insegurança no seu trabalho, comece a pensar em um plano A, B, C. Já começou a mexer no seu currículo? Já começou a mexer no seu LinkedIn? Será que você gostaria de mudar de área, talvez, e precise se reencontrar? Então esse é o momento de você investir em si próprio, olhar para dentro de si, talvez até mesmo buscar uma ajuda profissional. E se você quiser ou precisar dessa ajuda, ou se quiser realmente se aprofundar nesse assunto que eu tentei trazer para vocês da maneira mais rápida possível, vocês sabem onde me encontrar. Se gostou desse conteúdo, por favor, curta aqui, assine o nosso canal, deixe o seu comentário, pergunta. Se tiver algum tema que queira ouvir, esteja à vontade. Eu vou pessoalmente sempre responder esses comentários e perguntas, e vocês também podem me contatar através do meu site, que é www.mandarinaconsultoria.com.br. Muito obrigada e um ótimo dia a todos!